Nessa parte 7, eu vou iniciar com o subtema, né? O retorno da corrupção. Todos nós sabemos que a corrupção tem um retorno, né? Hoje nós estamos vivenciando, né, o retorno da corrupção. O que está acontecendo hoje no Brasil, dessa violência, miséria, pobreza, né, criminalidade, prostituição, drogas, todas essas mazelas e muitas outras, né, são o resultado do retorno, né? Porque tudo tem retorno, né? Todas as nossas ações têm retorno, né? Queira ou não queira, isso é uma lei natural da vida, né? Então eu estou abrindo essa parte, a parte 7, com esse subtema. Mas qual é a minha proposta? A minha proposta não é consertar o Brasil, porque o Brasil ninguém conserta mais. A minha proposta é a construção de uma nova sociedade. Essa é a minha proposta. E é por isso, é mais um motivo de eu estar produzindo vídeos, né? Para mostrar que nós professores podemos salvar o Brasil pela educação. Não por essa escola que está aí, mas por uma nova escola que nós vamos ter que construir, né? Porque somente nós, professores, podemos construir uma escola pública para salvar o Brasil pela educação. É por esse caminho, é nesse sentido que eu quero mostrar aqueles que não são professores, né? Porque os professores já sabem disso aqui, né? Claro. Mas, principalmente para aqueles que não são professores, né? Nós, professores, precisamos ganhar a sociedade. Então, eu estou abrindo esse vídeo, a parte 7, já entrando nesse assunto, né? E tentando provar aqui que somente nós, professores, podemos construir uma escola pública para salvar o Brasil, para construir uma nova sociedade. Porque o objetivo é esse. Vamos construir, vamos começar tudo de novo. Essa que é a questão. Nós temos que juntar os caquinhos e começar tudo de novo. Não basta dizer que a profissão de professor é a mais importante. Tem que mostrar, tem que demonstrar, né? Por A mais B, né? Então, nós temos que ganhar a sociedade mostrando, né? Tentando provar que nós podemos salvar. Agora, vamos ter que construir uma nova sociedade, começar tudo de novo, pegando toda a nossa experiência das coisas boas. Nós temos que juntar os caquinhos e vamos começar tudo de novo, né? Agora, tem que ser por uma grande reforma na educação e uma grande reforma política. E na reforma da educação, eu incluo aqui, ó, esse pilar, a construção desse pilar, que é a carreira e o salário, os salários, né, dos professores. Se esse pilar aqui não for construído, nós não vamos salvar o Brasil pela educação. Eu já disse, o Brasil está nas mãos dos professores. O Brasil está nas nossas mãos. O poder. Nós, professores, precisamos ir ao poder. Quando nós chegarmos ao poder, aí nós vamos fazer uma grande reforma da educação. Para construir uma nova escola pública, né?
porque somente com uma nova escola pública, com mudanças, né, nós vamos poder salvar o Brasil pela educação. Ora, eu preciso ir ao poder. Eu preciso. O professor precisa ir ao poder. Os professores. Como é que eu posso ir ao poder? Eu posso ir ao poder pelas palestras. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Minhas palestras. Né? O poder da palavra. A palavra tem poder. A palavra tem peso. Né? Os grandes palestrantes mudam a cultura das pessoas. Né? Os grandes palestrantes podem mudar o comportamento das pessoas. Né? Então, se eu estou produzindo esses vídeos, eu posso adquirir condições de mudar alguém, né, com a minha pedagogia. Então, eu aqui, sentado, eu posso ter o poder, só com as palestras. Né? E é um dos motivos de eu estar produzindo vídeos. Né? Qualquer professor pode escrever um livro, pode produzir um vídeo, né? Pode dar uma palestra. É por isso que eu incluo na arquitetura da educação um auditório. Como é importante o auditório para que os professores possam dar palestras aos alunos. Tudo que eu falo aqui está agregado, tudo. Todas as coisas estão relacionadas. Né? O professor tem que passar o dia na escola para dar assistência aos alunos. Tem que elaborar e executar projetos. Já disse aqui que uma escola sem projetos é uma escola improdutiva. Tem uma frase de uma professora chamada Maria do Pilar Lacerda. Essa frase é incrível. Ela diz tudo. Olha essa frase dessa professora. A prioridade é o professor. Nenhuma mudança na educação acontecerá sem o professor ou contra o professor. Essa frase, ela diz tudo. Quando eu digo que o maior construtor de escola pública é o professor que está dentro da escola pública, ela já disse isso aqui. Ela já disse. Quando eu vi na televisão essa professora dizendo essa frase, eu gravei, está gravado, eu gravei em videocassete, né? E essa professora disse essa frase, eu quase que caio para trás com essa frase. Né? Nenhuma mudança na educação acontecerá sem o professor. Ela disse tudo. Essa professora disse tudo. A prioridade é o professor. São frases como essa aqui, né, que alimentam os professores, né? Isso aqui é pedagogia. Isso aqui é pedagogia pura. Isso é epistêmico. Essa frase é epistêmica. Isso aqui é epistemologia.
é a busca da verdade, né? E eu venho estudando a escola pública desde 1999, exatamente para buscar a verdade das coisas da escola, né? Então, essa professora é uma palestrante. Eu anotei aqui uma frase também do professor Marins. O professor Marins é antropólogo e ele trabalha com antropologia empresarial. Bronca nas empresas é com ele mesmo. Tudo de bronca. Problemas das empresas. Ele está lá falando no seu programa Motivação e Sucesso, na Rede Vida de televisão. Todos os domingos, às 6 horas da noite, agora com horário de verão, né? Esse vídeo está sendo produzido em outubro de 2015. Nós estamos no horário de verão, né? Exatamente nesse momento, né? Outubro de 2015. Ele tem um programa na Rede Vida. Olha a frase do professor Marins. Ninguém ama aquilo que desconhece. E quanto mais nós conhecermos o que fazemos, maior nossa chance de gostar do que fazemos. Essa frase tem muito a ver com a formação do professor e com o envolvimento dos professores, né? Formação, porque aqui na formação os professores precisam estudar a escola. Tudo sobre escola pública. Eles vão ser construtores lá nas academias da educação, que eu já falei aqui. Então, eles precisam estudar tudo sobre escola e precisam ter envolvimento, né? Envolvimento. Então ele diz, e quanto mais nós conhecermos o que fazemos, eu preciso conhecer o material que eu vou trabalhar, que eu vou construir. A escola pública é uma máquina de educar crianças e adolescentes. Então, se eu não conheço isso aqui, não sei o que é, eu não posso amar. Eu não posso amar aquilo que eu desconheço, né? Então, o professor só vai ter envolvimento, amar a escola, né? Quando ele, a proporção que ele estuda a escola pública, aqui ó, em regime de internato, ele vai amando a escola, ele vai construindo, né? Então ele diz aqui, quanto mais nós conhecemos o que fazemos, maior nossa chance de gostar do que fazemos. Aqui na academia, o estudante, né, construtor de escola pública, ele vai começar a amar a escola, aqui, né? Aqui. Agora, precisa ter uma carreira e ganhar bem. E os professores que já estão dentro das escolas precisam ganhar bem, porque eles não passaram pela academia, mas eles estão sofrendo lá no que eu chamo de holocausto, né? Porque a escola pública brasileira já foi promovida de inferno para holocausto, né? Então, é como eu já falei, o professor, né, precisa ser indenizado. Todos os professores do Brasil precisam ser indenizados com 2 salários. Um pelo Estado e outro pelo governo federal. Se for do município, um salário pela prefeitura e o outro pelo governo federal. Não vai ter concurso. Não vai ter concurso. Se nós, professores, chegarmos ao poder, por intermédio do partido político, que eu já falei em outros vídeos, né, nas outras partes, por intermédio desse partido político, não vai ter concurso. Os professores serão indenizados, né? Autonomia. Eu fico
pulando de temas, né, de subtemas, porque tudo tem a ver, né? Todos os subtemas estão relacionados, né? Tem a ver com a construção da escola, né? A autonomia aqui, ó, autonomia. Há quem diga que esta autonomia que está chegando desobriga o Estado de fazer as coisas. Eu não concordo com esse pensamento pedagógico. Não concordo. Essa autonomia que está sendo estudada por todos os países democráticos, ela está chegando para desobrigar o Estado de fazer as coisas. Porque o Estado é grandão, pesadão. O Estado é grandão e pesadão. Nunca vai ser o maior construtor de escola pública. Jamais os estados e municípios, já disse isso e repito, jamais vão aprender a construir boas escolas, jamais. Né? Se o professor não tiver autonomia, não tiver o poder de mudar a escola, aquele professor que está dentro da escola, uma coisa está relacionada à outra. Todo país tem que ter um governo que atenda aos pedidos dos construtores, que estão dentro das escolas. Quem são os construtores? São os professores que estão dentro das escolas. Repito, todo país tem que ter um governo que atenda aos pedidos dos construtores. Quem são os construtores? São os professores que estão dentro das escolas, né? Então, o Estado ele tem que soltar as rédeas para os professores. Só assim nós vamos construir as escolas públicas que o mundo está precisando, que o Brasil está precisando, né? O governo tem que atender aos pedidos dos professores. Eu tenho um vídeo que está no YouTube, Escola Pública em Construção, DVD 3, esse aqui, Escola Pública em Construção, DVD 3, fala sobre isso. É um vídeo de 16 minutos, apenas de 16 minutos, está no YouTube, com esse título, Escola Pública em Construção, DVD 3. O título é Atendendo aos Pedidos dos Professores. Apenas 16 minutos. Então, tem que haver essa autonomia, né? Se nós não construirmos essa escola, outros países vão construir. Veja esse tema como é interessante. Muitas coisas que eu falo aqui, outros países vão construir ou já estão construindo. E o Brasil vai ficando sempre para trás, atrasado, né? A questão da formação dos professores, formar o professor em 6 anos, né? Outros países já estão formando professores em 6 anos, né? O professor de geografia e as circunstâncias, né? Ele vive dentro de um contexto que é a escola, né? O professor de geografia, ele não é apenas um dador de aulas, ele tem que ser um dador de aulas, tem que ser um educador e tem que ser um construtor, né? Tem que passar o dia na escola, né? Tem que ter um laboratório, projetos. Um passeio, por exemplo, é um projeto.
Um laboratório é um projeto. Ser um auditor para fiscalizar a merenda e as verbas. Então ele está dentro de um contexto. É essa escola que nós temos que construir. Agora, tem que ter uma carreira e ganhar relativamente bem. Senão ele... Isso aqui não existe. Ele vai para a escola só dar aulas, né? Um professor de geografia que ensina em 3 escolas, ele não trabalha em nenhuma. Ele passa pelas escolas, né? Ele passa pelas escolas. Ele não trabalha nas escolas. Ele passa pelas escolas. Não é verdade? A montagem de um laboratório de química pelo professor. Ora, o professor tem que ter autonomia, tem que ter o poder de construir. Então, quando o professor de química monta um laboratório, ele está construindo a escola. Isso é uma construção. A montagem de um laboratório de química é uma construção. Então, nós temos que ter um governo que atenda aos pedidos dos professores, né? Que atenda aos pedidos dos professores de ciência, de matemática, de história, de todos os professores, de educação física, para a construção de uma quadra coberta, né? Um exército de professores, já falei isso lá na primeira parte, né? Vamos aproveitar o potencial dos professores, né? Porque o tempo está passando, né? E nós não estamos aproveitando todo o potencial dos professores, porque eles são impedidos de construir as escolas, né? Os estados e os municípios não permitem que os professores construam as escolas, né? O ensino médio em 4 anos. O que eu quero dizer com isso? Ora, o estudante hoje na escola pública, quando ele não passa no vestibular, ele fica, muitas vezes, ele fica sem estudar e sem trabalhar, né? Quando ele passa no vestibular, ele continua estudando, vai para a universidade. Mas quando o estudante não trabalha, o estudante do ensino médio, e que não passa no vestibular, ele fica sem estudar, porque não foi para a universidade, e fica sem trabalhar. Qual é a minha proposta? O aluno, a escola, tem que ter o 4º ano do ensino médio, que seria um pré-vestibular, um curso de pré-vestibular. Então o aluno que é reprovado no vestibular, lá no 3º ano, claro, ele continua na escola, ele vai fazer o 4º ano na escola. Ele vai estudar de dia ou de noite, num curso pré-vestibular, né? Claro, pago pelo Estado, né? Então, ele continua na escola, ele vai fazer o 4º ano. Ele continua fazendo o cursinho na escola pública, ou de dia ou à noite, né? Já que ele não tem condições de pagar um bom curso, então ele teria os professores da própria escola ou professores exclusivamente para os cursos pré-vestibulares, né? Então, nessa escola que eu estou tentando construir, eu incluo o ensino médio em 4 anos, né? E as escolas municipais receberiam verbas do governo federal, né? As escolas municipais. Como as escolas municipais não têm o ensino médio, né? Pelo menos eu penso que não tem. O ensino médio é só das escolas estaduais, né? O governo federal poderia mandar mais verbas para pagar esses professores, né?
mas como a minha proposta é o professor ter 2 salários, né, um pelo Estado e outro pelo governo federal, então esses professores dos cursinhos, né, dos cursos pré-vestibulares, eles receberiam pelo Estado e pelo governo federal, mas eles seriam professores, né, do Estado. E no futuro, pelaquela minha proposta da construção das escolas públicas federais, aí não, aí ele seria professor da escola pública federal, né, e que teria educação infantil, ensino médio e educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, é uma proposta minha, né, que eu estou aqui produzindo esses vídeos, né? Uma disciplina chamada A Obra de Paulo Freire. Ora, quando eu fiz meu curso de matemática, minha licenciatura, eu estudei cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4. Ora, por que o professor, na parte pedagógica, não pode estudar a obra de Paulo Freire 1, a obra de Paulo Freire 2, 3 e 4? Nós, os estudantes que vão para as escolas públicas, precisam estudar a obra do nosso maior educador. Claro, estudar o legado de Paulo Freire, não é? Então, se um dia essa academia existir, a Academia da Educação, onde os professores vão estudar em 6 anos, em regime de internato, eu vou sugerir para que os professores façam essas disciplinas, né? A obra de Paulo Freire, né? Engenheiros civis ensinando matemática, advogado ensinando português. Houve uma época aqui em Pernambuco que os engenheiros foram contratados para ensinar matemática e os advogados para ensinar português. Mais um erro, né, que o Estado cometeu, né? Tinha um tal de esquema 1 para os engenheiros e advogados ensinarem no ensino fundamental e um tal de esquema 2 para, mesma coisa, os engenheiros e advogados ensinarem lá no 2º grau, né? Naquela época era 2º grau. Então, nós não podemos aceitar. Ora, um engenheiro civil, o lugar dele é construir prédios. Ele deveria estar construindo prédios escolares, né? No meu projeto, já falei aqui, no meu projeto de construção de prédios escolares, nós vamos colocar em cada município, no Departamento Federal de Construção de Prédios Escolares, nós vamos colocar um engenheiro civil, né? Como eu já falei, um pedagogo e um arquiteto, né? Então, o engenheiro civil não pode ensinar matemática numa escola pública, nem um advogado ensinar português. Então, é por isso que eu digo que os estados e municípios nunca vão aprender a construir escolas de boa qualidade. Podemos admitir um engenheiro civil dentro da escola ensinando matemática. Ali não é o lugar dele, né? Os vândalos. Vou falar um pouquinho dos vândalos, porque está na pauta, né? Essa violência toda, né? A sociedade sendo assaltada, a criminalidade está nas ruas, né? Os arrastões, né? Nós estamos vivendo essa violência e os vândalos estão presentes, né? Nessa confusão toda. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os vândalos. Eu penso que o Brasil ele tem 2 categorias de vândalos, né? Nós temos os vândalos, primeira categoria, a categoria A são os vândalos que estão assaltando aí os postos de gasolina, assaltando as pessoas, né? Matando as pessoas, adolescentes matando as pessoas,
né? Jovens assaltantes, essa confusão toda, esse imbróglio que eu já falei aqui, né? Mas nós temos a categoria B, né? Dos vândalos, que são aqueles que... A categoria B é formada por aqueles que estão assaltando os cofres públicos, né? Assaltando os cofres públicos. É uma segunda categoria que eu digo aqui, que eu chamo aqui de categoria B, né? São vândalos também, né? Porque quem mete a mão no dinheiro público é um vândalo, né? Quem desvia verbas públicas é um vândalo também, só que de outra categoria, né? É outra categoria, mas também eu considero como vândalos, né? Não é verdade? Então eu queria aqui fazer o meu desabafo, né? Porque eu vejo tantas pessoas na televisão falando sobre os vândalos e esquecem da categoria B, né? B de bola, né? Não é verdade? Alunos que vão para a escola em jejum, ou só com café, ou só com café com pão. Na minha época, nos últimos anos da minha vida de cotidiano escolar, eu fiz uma pesquisa e descobri que os meus alunos estavam indo para a escola em jejum. Quase 50% dos meus alunos estavam indo para a escola em jejum, ou só com café, ou só com café com pão. Quase 50% dos meus alunos. Eu pesquisei isso nos últimos anos do meu cotidiano escolar. Por isso que eu boto no meu projeto, eu coloco no meu projeto a implantação do café da manhã. O aluno, ao chegar na escola, ele vai direto para o refeitório, tomar o café da manhã. Porque a boa escola pública começa com o café da manhã, né? Já falei aqui, o café da manhã representa, além da alimentação, representa a socialização dos meninos e das meninas. Isso é muito importante. Os meninos e meninas tomando o café juntos. Essa socialização, que é uma coisa muito importante na escola, é a socialização dos meninos com as meninas, né? Eles crescem juntos, né? O ser humano cresce junto, dentro do grupo. Já falei isso aqui, dentro do grupo. Meu aluno passando fome. Eu sempre gostava, nos últimos anos da minha vida de cotidiano escolar, eu já estava estudando a escola pública, eu sempre gostava de ir na cozinha ver a merenda, né? A qualidade da merenda. Eu dava um pulinho, às vezes eu deixava a aula, deixava os meninos fazendo exercícios, ia na cozinha ver a merenda, a qualidade da merenda. Aí, em uma dessas vezes, né? Tinha um aluno meu, assim, encostado numa coluna, perto da cozinha. Eu disse, fulano, ele estava triste. Eu não vou dizer o nome dele por questões óbvias, né? O que é que você tem? Você está tão triste hoje? Ele disse, professor, é a fome. Eu disse, o quê? É a fome, professor. Aí ele me contou o problema dele. Ele estava com problema lá na casa dele, a família, né? O dinheiro acabou e eles estavam com necessidade. Eu disse, vem aqui. Aí levei esse menino para a cozinha, ele fez um lanche, ele já estava esperando pelo recreio. Nem na aula ele estava, a aula era minha. A aula de matemática. E esse menino, ele estava com tanta fome que não conseguia assistir a aula. Aí eu disse para ele, olha, depois, quando terminar o turno, você me procure. Aí quando terminou o turno, esse menino me procurou. Eu digo, ele foi lá na sala dos professores, eu digo, vamos ali. Aí eu fui no mercadinho mais próximo, eu fiz uma cesta básica para esse menino, e ele levou para casa morto de contente, me agradeceu muito. Ora, foi a única coisa que eu pude fazer para esse menino. A escola é um salve-se quem puder. A escola pública é um salve-se quem puder. Os professores não conseguem elaborar e executar projetos. Porque os estados e municípios não permitem que os professores construam as escolas.
né? Vai aqui um pequeno desabafo, né? Essa escola jamais será construída pelos estados e municípios, jamais. Uma escola pública de qualidade. Isso não pode acontecer. Por isso que eu digo, o menino tem que ter o café da manhã, tem que almoçar na escola, tem que passar o dia na escola com os professores, porque essa escola de qualidade jamais os estados e municípios vão construir. Jamais na história da humanidade os estados brasileiros, mais os municípios brasileiros, vão construir essa escola pública de qualidade. Porque essa escola é nossa. A escola pública é nossa. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Brasil, não. Qualquer lugar do mundo. Lá na França, somente os professores franceses poderão construir as escolas públicas de qualidade, lá na França. Mesma coisa na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Os maiores construtores das escolas públicas são os professores que estão dentro das escolas, né? Então, vai aqui o meu desabafo, né? Porque é difícil, né? É muito difícil. Está muito difícil nós salvarmos o Brasil pela educação. Muito difícil, né? E é por isso que eu estou produzindo esses vídeos, né? Para alertar a sociedade brasileira. Os professores já sabem disso aqui. Tudo isso aqui os professores já sabem, né? Mas eu preciso produzir os vídeos para os professores, naturalmente, e para as pessoas que não são professores, né? A sociedade brasileira nem imagina a tsunami que vem por aí. Não é tsunami de água, não, é tsunami da violência, né? Nós já estamos no retorno da corrupção. Estamos pagando pelos nossos erros, né? E nós estamos errando muito e fazendo a manutenção dos erros. Esse é que é o problema. Erramos e fazemos a manutenção dos erros. Esse é que é o problema. Isso não pode acontecer. O menino passando fome. A escola tem que ter o café da manhã. A escola tem que dar assistência aos alunos. Os professores dando assistência. A escola não tem uma psicóloga. Não tem um assistente social. No meu projeto, já disse aqui, em outros vídeos, né? Nas outras partes que já passaram, eu disse aqui, a escola tem que ter um psicólogo para atender os meninos e uma psicóloga para atender as meninas, né? É essa escola que nós vamos ter que construir. Agora, para nós construirmos essa escola, nós vamos ter que ter um partido político constituído somente de professores. Aí nós vamos ao poder. E no poder nós vamos fazer as grandes reformas que a educação está precisando, né? Difícil, né? Está difícil. Mas a marcha dos professores continua, né? Nós não podemos parar, né? A marcha continua. Não é verdade? Então, estou encerrando essa parte, né? Parte 7. Espero que você tenha gostado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.